E então, estamos juntos de novo, estamos aqui nessa segunda-feira e eu agradeço a Deus porque, embora tivéssemos aí uns dias frios, né? Nanuque aí teve uns dias frios aí, olha, de puxar uns 2 cobertores, né? Eu imagino que você deve estar gostando muito do frio, porque aqui costuma ser quente no verão e muito quente, né? Parece até o Rio de Janeiro, eu venho de lá do Rio de Janeiro, a temperatura lá também é bem alta. E aqui também esquenta bastante, né? Em janeiro, fevereiro, março. Mas agora estamos com esse friozinho aí. Dizem que quanto mais quente no verão, mais frio no inverno. Será que isso é verdade? Eu não sei direito se é verdade ou não. Eu só sei que nós estamos aí, ó, curtindo um friozinho gostoso. Mas isso não pode esfriar a nossa fé, não é verdade? Não pode esfriar o nosso relacionamento também não. Você continua passando o seu zap, você continua entrando em contato conosco, fazendo pedido de oração, e eu estou agendando as visitas lá na sua casa, tá bom? Então, nesse final de semana, queremos fazer uma visita para mais uma família. Já fizemos estudo com a Elza também. Tudo bem, Elza? Você está assistindo o nosso programa aí? Nós fomos até a Elza disse, olha, eu gostaria de tirar uma dúvida aqui. Aí fomos lá, tivemos 2 encontros, estudamos a Bíblia profundamente, e aí então ela está satisfeita, tranquila, e eu mando um abraço para você, né, Elza? E para a Zildeni também, um abraço para a Zildeni, ela é outra que está sempre nos cumprimentando, sempre entrando em contato conosco pelo zap, e você, ó, continua orando por você, ok? As madrugadas, de dia, de tarde, de noite. De vez em quando você recebe um zap meu aí de madrugada, não é verdade? A gente tem que orar uns pelos outros. Eu sei que vocês oram por mim também, então não custa nada eu orar por você. E assim, ó, um vai apoiando o outro, caminhando junto e esperando Jesus voltar. Ok? Muito bem. Então, ó, nós vamos ter a possibilidade de mandar aquelas revistas para você. Você lembra daquelas revistas? Da família, né? O Guia de Estudos do Apocalipse. Ainda estamos com esse material para poder oferecer para você. Mas você tem que pedir e a gente, então, manda no seu endereço certinho para você desfrutar o conhecimento que tem na área de família e na área da Bíblia também. Ok? Tudo bem? Bom, por falar em Bíblia, vamos para a nossa pergunta? Nós temos uma pergunta hoje. E a pergunta é do Josué. Você conhece o Josué? Não? Então, olha só, o Josué perguntou o seguinte: pastor, existe religião perfeita, igreja perfeita? Ó, religião perfeita, igreja perfeita. O que você acha? Você acha que existe igreja perfeita? Todas as igrejas são falhas? Existe uma religião perfeita? Todas as religiões são falhas? O que é que a Bíblia fala sobre isso? É uma pergunta que, não é? A gente tem que pesquisar para poder ver se encontra alguma coisa lá. E aí, então, nós estamos aqui com algumas respostas que queremos deixar com o Josué e com você também que está nos ouvindo aqui, ok? Nós vamos gastar os 2 momentos que nós temos analisando essas passagens aqui. Você pode ir anotando aí para depois você ter mais facilidade de ler o contexto. Eu vou dar a passagem, mas é bom você ler antes, você ler depois, com mais calma. E aí você vai anotando aí, ok? Levanta aí um pouquinho do sofá aí e pega a caneta, pega um papel, pega aquela sua agenda e começa a anotar as passagens. Igreja perfeita, religião perfeita, existe ou não existe? Então, o que nós encontramos aqui foram algumas passagens que nos falam de perfeição. E eu vou ler com vocês para ver se a gente chega num consenso, né? A primeira é em Gênesis, capítulo 17, verso 1. Então, diz assim, é Deus falando com Abraão. Naquela época, Abraão ainda tinha o nome de Abrão. Diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Olha só, Deus pedindo para Abrão ser perfeito. Se ele pedisse para você, você acha que seria legal? Estaria tudo bem? Você se sentiria à vontade de ouvir isso? Né?
dizendo, olha, ser perfeito. Nós temos uma ideia de perfeição. Você tem uma ideia de perfeição. O que é perfeito? Normalmente, o que é perfeito é aquilo que não tem defeito, que não tem nada errado, ok? Uma pessoa perfeita, por exemplo, é uma pessoa que não tem defeito na forma, não tem defeito no caráter, não peca, não faz nada de errado, não pensa errado, não faz errado, não fala errado. Esse é o nosso pensamento, né? Sobre o que seria uma pessoa perfeita. Então, quem morreu está no céu, esse é perfeito. Mas aqui na terra não tem nenhum perfeito. O único que andou perfeito aqui, sem pecar em nada, foi Jesus. Né? Mas aí também ninguém sabe se Jesus era perfeito no físico. Será que era perfeito no físico? Porque talvez ele já não tivesse o tamanho que Adão tinha. Adão possivelmente 4,5 metros a 5, né? Jesus não tinha isso, com certeza. Não tinha essa altura. Não tem nenhum registro histórico que diga que Jesus tem aquela altura perfeita de Adão, maravilhosa. Né? Mas muito bem. A Bíblia mostra aqui que Deus pede que Abraão seja perfeito. E você sabe que Abraão é o pai da fé, não é? Ele é muito importante para os judeus e para nós também. Mas aí quando você vai para Deuteronômio, capítulo 18, verso 3, olha o que você encontra. Perfeito serás para com o Senhor, teu Deus. Olha o que o povo aqui está sendo aconselhado ser. O povo de Deus está sendo aconselhado a ser perfeito. Perfeito diante do Senhor. Você vai ser perfeito comigo. Olha, que coisa tremenda, né? Isso está lá em Deuteronômio 18:3. Eu vou dar uma lidinha aqui com você, para que você possa ver aqui um pouquinho mais desse texto, né? 18, verso 13. Então, o contexto aqui é quando eles entraram na terra prometida, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Aí mais adiante ele diz, perfeito serás, no verso 13, para com o Senhor teu Deus. Então, ser perfeito para com Deus era não fazer as mesmas coisas erradas que aquele povo fazia. As coisas erradas que aquele povo fazia, não podia fazer. É claro que Deus sabia que o povo era pecador, nós somos pecadores, mas aqueles pecados horríveis, ele não queria que o povo experimentasse, não. Ele sabia que o povo poderia ter outro tipo de pecado, como você e eu temos, mas aqueles dos cananeus, ele abominava, que coisa tremenda. Ok? Muito bem. Aí você vai agora para 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. E ele diz, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vê? O caminho do Senhor é perfeito. Os planos dele, as metas dele, não é? Tudo que ele planeja é perfeito. Nós estamos lidando com um Deus perfeito. Talvez seja por isso que ele espera que a gente seja perfeito também, não é? Que tipo de filho ele quer? Então, diz um ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus perfeito, se espera que seja também, não é? Um filho perfeito. Então, se Deus é perfeito, o Pai é perfeito, ele espera que o seu filho também seja perfeito. E aí, nós encontramos essa afirmação em 2 Samuel 22, 31. Ok? Uma outra passagem que ainda a gente encontra está em Mateus 5, 48. Você aceita ir lá para Mateus? Vamos lá? Mateus, capítulo 5, verso 48. Ele está falando sobre o comportamento daquele que o serve. Você serve a Deus? Como é que é seu comportamento? Como é que Deus deseja que seja o meu comportamento? Não é? Ele, descrevendo como é que eu deveria me portar,
no final do texto ele diz isso aqui, ó. Vamos ler? Está aqui escrito, ó. Portanto, ou seja, com base nisso que eu te falei antes, no 47, 46, 45, ok? Com base nisso, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você dá um pulo desse tamanho e diz, opa, peraí, como é que eu vou ser perfeito como Deus é perfeito? Mas é o que está escrito aqui. Deus espera que você seja perfeito como Ele é perfeito. Agora vamos tentar entender uma coisa. Ó, Deus é divino, você não é divino. Ok? Deus é eterno, você não é eterno. Deus não é pecador. Você e eu somos pecadores. Então, cada um na sua área. A perfeição de Deus não é igual à perfeição que Ele pede da gente. Ele pede perfeição da gente, mas dentro da nossa característica, dentro do nosso nível de vida, dentro do nosso modus vivendi, dentro das nossas características, ok? Nós somos seres humanos pecadores. Então, dentro dessa característica humana, Ele espera que eu seja perfeito. E depois a gente vai dar uma olhadinha nos textos que mostram o que é perfeição para Deus, ok? Mas veja, o que eu estou lendo é o que Deus fala sobre pessoas perfeitas, ok? E você sabe que a igreja, a religião é formada de pessoas. A religião é uma série de conceitos religiosos, espirituais, divinos, de preferência não humanos, né? Então a religião é formada desses conceitos. E a igreja é formada de pessoas. Igreja perfeita, pessoas perfeitas. Religião perfeita é religião que não tem ensinamento errado. Ok? Tudo bem? Uma religião perfeita é aquela que tem ensinamentos corretíssimos de acordo com a vontade de Deus. E essa religião perfeita, naturalmente, não vai ensinar coisa que a Bíblia não ensina. Não vai ensinar nada contrário à palavra de Deus. Ok? Então veja bem. Continuando aqui. Em Mateus 19, verso 21, o que é que diz ali? Diz o seguinte: disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha, não é interessante isso? Tá vendo? Olha aí. Ele falou isso para o jovem rico que perguntou, Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Ele disse, guarda os mandamentos. Ah, mas quais? Aí Jesus falou 5. Ah, mas isso aí tudo eu tenho guardado desde a minha infância. Aí então Jesus disse para ele, bom, então, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aí você vai ser perfeito. Você observou que ele não falou nada de pecado aqui, que ser perfeito é parar de pecar. Ele falou que ser perfeito, no conceito dele, era vender o que ele tinha, dar aos pobres e depois vir e seguir Jesus. Isso era tornar-se perfeito. Não é interessante isso? A maneira de Deus ver o que é uma pessoa pecadora perfeita? Ok. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui e nós vamos voltar depois do intervalo para a gente, então, expandir um pouco o conceito de perfeição de acordo com a visão bíblica. Mas lembrando, até aqui ele deseja que você e eu sejamos perfeitos, mas dentro da nossa área de atuação, ok? Até já então, e a gente continua. Deus te abençoe. A Escola Adventista está há mais de 120 anos educando gerações. E nossa escola já está com matrículas abertas para 2017, com descontos e promoções especiais. Oferecemos do maternal ao 6º ano, também berçário e turno integral. Venha conhecer a melhor escola da cidade. Rua Lambari, 667. Fone 3621-4300. Esperamos por você. Ok, então nós estamos de volta para a gente ver o conceito de igreja perfeita, religião perfeita. E para a gente entender esse conceito,
nós precisamos ver o que Deus entende como perfeição para nós, para a nossa vida. Porque nós somos a igreja, você é a igreja, não é isso? Então, aqui em 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo está dando conselhos a Timóteo. E aí ele fala sobre a importância da palavra de Deus, da Bíblia. Vamos ler? Você está anotando aí 2 Timóteo 3, 16 e 17, certo? Então eu vou ler aqui e você vai acompanhar aí. Então vamos lá. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você percebe que a função da Escritura, ela é inspirada, é um livro inspirado, é uma coleção de livros inspirados para que o homem possa ser tornado perfeito. E ela nos ajuda nas áreas de repreensão, correção, educação, ok? No ensino. Então, isso nos torna pessoas perfeitas. De novo, ele não fala aqui sobre a ausência de pecado. Então, como é que eu me torno perfeito? Lendo, estudando a Escritura, pesquisando a Escritura, usando a Escritura, colocando a Escritura como base da minha formação moral, como base da minha formação de caráter. E aí, eu vou ser perfeito se eu colocar a Bíblia de acordo com a vontade de Deus na minha vida. Por falar nisso, você já leu a Bíblia hoje, hein? Todo dia um capítulo, bem lido. Se você não entendeu, volta, ok? Você não pode ficar sem ler, tudo bem? Se você guarda o domingo, você vai estudar a lição dominical também. Se você guarda o sábado, você tem que estudar a lição da escola sabatina, tudo bem? Ler a Bíblia todo dia. Você precisa, eu preciso, ter o alimento moral, espiritual, é a Escritura, para eu me tornar perfeito diante de Deus, porque esse é o propósito. Viu aí como é que é interessante? Ok, muito bem. Agora, nós vamos para Filipenses. Anote aí. Filipenses 3, 13 até 15. Tudo bem? Ok? Podemos ler? Anotou direitinho? Ok, sei que está frio aí, mas ó, vai anotando aí direitinho, tá bom? Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Você percebeu aqui que Paulo diz, somos perfeitos? Ele fala para os filipenses, somos perfeitos. Que tipo de perfeição é essa? Aqui não está considerando a ausência de pecado para ser perfeito. Ok? A ausência de pecado para ser perfeito, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que nós podemos ser perfeitos, ainda que de natureza pecadora. Tudo bem? Isso é bom, hein? Isso aí, ó, é animador. Porque Deus pode me considerar perfeito se eu estiver diante da face dele, fazendo o que agrada a ele, do gosto dele, do jeito dele. Mas em momento algum ele me chama de perfeito, porque eu parei de pecar, porque isso é impossível. Se eu não pecar conscientemente, eu vou acabar pecando inconscientemente. E assim, na sua vida e na minha vida. A gente é pecador até debaixo d'água, né? Assim que diz o ditado. Então note, pecado consciente é aquele que você planejou
Pecado inconsciente é aquele que você fez sem saber que fez. Ok? Então, se eu não planejo o pecado, eu estou sendo perfeito diante de Deus. Mas deixa aqui, sem querer, eu ainda continuo pecando em pensamento, em alguns atos que eu não percebo. Entendeu? Então, note. A Bíblia diz para nós, então, que Paulo se considerava perfeito junto com os seus leitores filipenses. Ok? Muito bem. Agora vamos para Mateus capítulo 16, verso 18. Ali ele está num diálogo com Pedro, com os apóstolos, com os discípulos. E nesse diálogo que eles estão ali juntos, ele, conversando com Pedro, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você percebeu aqui que ele fala para Paulo? Ele diz, sobre esta pedra. Quando ele fala em pedra, aqui ele está se referindo a si. Ele é a rocha dos séculos, a rocha que foi rejeitada pelos homens, pelos edificadores. Sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus diz, eu edificarei. É ele que edifica. Ele é perfeito? 100% perfeito, por dentro e por fora. E se ele que é perfeito edifica a igreja dele, que é uma só, ok? Não quero que você fique assim, decepcionado em dizer para você que só existe uma igreja, que é a dele, ok? Nós não podemos ficar decepcionados, porque ele diz aqui, a minha igreja. Edificarei a minha igreja. E se ele é perfeito, note bem, como ele vai edificar a igreja dele? Da maneira mais perfeita possível, ok? Desejando que os membros desta igreja, membros do seu povo, sejam perfeitos, porque ele é perfeito. Sede perfeito assim como é perfeito o vosso Pai Celeste, foi o que nós lemos ainda há pouco. Então a igreja dele precisa ser formada de pessoas perfeitas. Mas veja, esse perfeito, como nós já estamos vendo, não é ausência de pecado. É um tipo de comportamento que esteja de acordo com a vontade dele, ok? Porque ele sabe que na nossa natureza, do jeito que a gente nasce, a gente não consegue parar de pecar, porque a gente peca inconscientemente. A gente pode parar de pecar conscientemente. Não vou pecar, não quero fazer, não quero ver, não quero ouvir. A gente pode se eximir disso, de pecar. Mas inconscientemente a gente pode estar pecando em olhar e julgar, em olhar e desejar errado, entendeu? Então, Jesus aqui está falando que ele tem uma igreja, que ele edifica, e como ele é perfeito, com certeza ele vai querer que a sua igreja seja perfeita, ok? E ele ensina que nós devemos lutar por esta perfeição. O que é que você acha? Fique tranquilo. Não é ausência de pecados 100%. Jesus não tinha pecado nenhum, 100%. Mas nós podemos ser perfeitos. Você já ouviu falar em João Batista? Ouviu? Levanta a mão aí. Levantou? Você ouviu falar em João Batista? Ok. O pai de João Batista, a mãe de João Batista, a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor. Eram perfeitos, irrepreensíveis diante de Deus. Você já viu alguém que é irrepreensível diante de Deus? Embora ele fosse irrepreensível diante de Deus, diz a Bíblia, ele duvidou do anjo que veio falar para ele que a velhinha, a esposa dele, ia ficar grávida. Ele não acreditou nisso. Eu sou velha, minha esposa é velha, como é que a gente vai ficar grávida? Como é que é isso daí, moço? Ele não creu e o anjo disse, olha, você vai ficar mudo, hein? Para você aprender a respeitar a palavra de Deus. E você só vai voltar a falar quando esse menino nascer. Foi dito e feito, ele já saiu dali do santuário mudo. Só depois de 9 meses, quando a criança nasceu, é que ele voltou a falar, ok? Então, olha, ele era irrepreensível diante de Deus, mas ao mesmo tempo, ele era um ser pecador, a tal ponto de duvidar. Olha, quando a gente duvida das coisas sagradas, a gente está pecando. Não é interessante isso? Tá vendo? Muito bem. Então a gente vê aqui
Voltando para Mateus, capítulo 5, verso 39, ok? Mateus 5, vamos para o 39. Para você ver mais uma descrição de como Deus chama uma pessoa perfeita. Olha só o que para ele é uma pessoa perfeita. Vamos ver que é interessante isso daí. Lá para o jovem rico, o que ele falou? Se você quer ser perfeito, rapaz, vende tudo que tem, dá aos pobres. Depois vem e segue-me, você vai estar sendo perfeito. Ó, quer dizer que esse é ser perfeito para Deus? É, ser perfeito é isso. E agora? Então nós vamos ver aqui. Mateus capítulo 5, começando no 38, versinho 38. Achou aí? Mateus 5, 38, olha o que diz. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Dente por dente, né? A lei de Hammurabi, um pagão muito antigo, um rei, um imperador do passado, antes de Cristo. Lei de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. O povo, né, acabou se contaminando com esse costume também. Muito bem, diz ele agora. Eu, porém, vos digo, ó, Jesus falando, hein? Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-te também a outro. Então, se a pessoa vem te assaltar, não resista. Você deve deixar para lá. Opa, o que você quer levar? Estou dando, ok, tudo bem. Entrega. Não resista. Você pode registrar depois o BO, mas você não resista ao bandido ali na hora. 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Olha só o comportamento que ele quer que você tenha. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Esse era um outro ditado que tinha naquela época lá. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Agora olha bem, portanto, ou seja, com base nisso que eu te falei, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ok? Viu como é que é ser perfeito para Deus? Não resistir, ok? Não fazer afronta, que mais? Andar 2 milhas, que a capa da túnica também, que mais? O que é ser perfeito para Deus? Orar pelos que vos perseguem, dar água para o teu inimigo, comida para o teu inimigo. Isso aqui é ser perfeito diante de Deus. Não tem nada a ver com a ausência de pecado para ser perfeito. Agora, Deus espera que você peque cada vez, olha bem, cada vez menos. Ao longo da vida, Ele espera que a gente peque cada vez menos. Especialmente os pecados conscientes, aquele que a gente faz com vontade, planejando. Ok? Ele espera que você elimine essa fase da sua vida. Queridos, então, Josué, olha só. Aqui nós temos uma visão de Deus expressa na Bíblia do que é uma igreja perfeita. É possível ter uma igreja perfeita? É, se os membros tiverem esse estilo de vida. Está aí. Uma outra maneira de você entender. Uma religião perfeita é aquela que segue as doutrinas bíblicas de Deus. Está aí uma religião perfeita. Uma religião que segue as doutrinas bíblicas de Jesus, da palavra, que ensina exatamente ali.
Agora, se as pessoas que estão nesta igreja seguem ou não seguem essa doutrina, aí é uma outra história, ok? Deu para entender? Você está numa empresa muito boa, mas se você vai seguir as normas da empresa ou não, depende de você. Mas que a empresa é boa, é. Mas você se encaixa na empresa ou não se encaixa na empresa. Ok? Então, queridos, que Deus vos abençoe. Nós vamos terminar por aqui, pedindo a Deus que te ajude para que você possa escolher a igreja perfeita, não é? A religião perfeita, e você mesmo aceitar. Eu preciso ser perfeito conforme Deus ensina na Bíblia. Não é conforme o pastor está falando, ok? Não é conforme o sacerdote está falando, mas conforme a palavra que você deve ler, que eu devo ler a cada dia. E o que está ensinando é o que devemos colocar em prática e seremos perfeitos para a glória do nosso Deus, para a alegria do nosso Deus, ok? Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Querido Deus que está nos céus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nos ajude a ser perfeitos diante da Tua face, fazendo o que te agrada, Senhor, e andando como uma pessoa amorosa, caridosa, fazendo bem e resistindo ao mal, mas sem fazer afronta a ninguém. Dá-nos, Senhor, a bênção de um dia ver a Tua face. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus te abençoe e que Deus continue guiando a sua vida. Até a próxima segunda-feira e eu aguardo por sua pergunta, ok? Um abraço a todos. Até lá.